Disciplina é continuar, mesmo quando a motivação sumiu completamente. Nesse vídeo eu quero falar para vocês um pouco sobre como eu criei disciplina, mesmo sem ter motivação em alguns momentos da minha vida. Oi, eu sou o Rafael, sou executivo no mercado segurador com mais de 20 anos de experiência, também um artista marcial com mais de 20 anos de experiência, sou amante da cultura pop, da cultura tech, de algumas outras coisas. Nesse canal aqui eu falo um pouco sobre desenvolvimento pessoal e crescimento na real, baseado nas experiências que eu tive na minha vida e compartilhando com vocês para a gente criar ali um canal de trocas de experiência. Pois bem, eu sou uma pessoa muito preguiçosa e por ser uma pessoa muito preguiçosa, às vezes eu penso demais e acabo não fazendo algumas coisas que são importantes para mim. Então, a disciplina passou a ter um papel muito importante na minha vida e eu acabei desenvolvendo a disciplina em alguns pontos e eu vou compartilhar aqui com vocês como foi. Antes de falar como foi que eu criei alguns hábitos de disciplina aqui na minha vida, eu queria só fazer um adendo que é mencionar aqui uma atribuição de fala do Bill Gates, né? Que ele fala sobre os preguiçosos, né? Que ele gosta de contratar pessoas preguiçosas porque essas pessoas são mais eficientes. Isso é um fato, assim. As pessoas preguiçosas acabam não querendo fazer a coisa da forma mais difícil e criam maneiras mais eficientes e fáceis de atingir o mesmo objetivo. E foi por aí que eu segui meu caminho com a disciplina, sabe? Foi pensando nisso. Para mim, a eficiência está na disciplina, né? Tendo uma disciplina bem definida, com hábitos bem definidos, você acaba sendo bastante eficiente. Como foi que eu fiz isso na minha vida, né? Eu comecei criando alguns micro hábitos diários, assim. Desde que a gente está aqui na Espanha, por exemplo, eu criei alguns hábitos que conectam com a nossa agenda daqui. Quando eu estava no Brasil, por exemplo, trabalhando numa grande empresa, eu tinha alguns micro hábitos para que eu conseguisse transformar o meu dia, né, ou pelo menos o início do meu dia, em algo meio automático até. A disciplina ela acaba sendo esse motor da automação, né? Você cria alguns hábitos que você repete sem falhas ou com pouquíssimas falhas e você acaba se comportando como algo meio automático, né? Por exemplo, acordar no mesmo horário. A gente precisa acordar naquele horário porque a gente sabe de quanto tempo a gente precisa para se arrumar, para se organizar no início do dia. Então, colocar um despertador, acordar no mesmo horário, né? E ter uma sequência predeterminada de coisas a fazer. Por exemplo, quando a gente chegou aqui na Espanha, em Madrid, no início, o Joaquim não estava na escola. Então, a nossa agenda era mais aleatória, assim, não tinha muito o que fazer, os horários da gente não eram muito bem definidos, né? Da gente, meu e do Joaquim. Da Érica não, porque ela já estava trabalhando e já tinha ali uns horários para cumprir. Mas eu e o Joaquim, a gente tinha horários bem livres. Só que, por conta de ser tão livre, eu não estava conseguindo começar esse canal, que era algo que eu queria muito. Então, quando ele entrou na escolinha, eu criei uma rotina diária de fazer as mesmas coisas na mesma sequência, meio que para automatizar mesmo e não ter que ficar pensando muito, sabe? O que eu preciso fazer. Claro, nos primeiros dias você ainda tem que lembrar o que tem que fazer e tal, mas depois você faz isso meio no automático. E aí tá um outro ponto, né? Porque eu também sou uma pessoa meio esquecida, então se eu não criar esses tipos de automações aqui, eu acabo me perdendo. Então de manhã hoje a gente acorda, eu ponho a mesa do café da manhã, coloco todas as coisas lá, pratos, enfim, itens que a gente vai consumir no café da manhã. E também faço a mochila da escola do Joaquim. Eu já deixo pronta e separo a roupa que ele vai para a escola e deixo no sofá. Todos os dias eu faço exatamente da mesma coisa. Enquanto isso, a Érica vai para o banheiro para se arrumar, porque ela precisa sair para ir para o escritório da empresa na maior parte dos dias. Nesse meio tempo eu acordo o Joca e a gente vai para a mesa. E aí tomamos café todos nós juntos, né? Depois disso, aí eu coloco o Joaquim para escovar os dentes, para trocar de roupa e a gente segue para a escola. O tempo dá bem certinho, eu já calculei ali mais ou menos o tempo que a gente leva para fazer isso tudo. E aí eu quase cronometro o horário da hora da gente acordar
para que isso tudo dê certo. Então eu faço isso todos os dias religiosamente. É uma forma de não perder o horário, de não, né, falhar com os compromissos e de também não ter que ficar pensando muito, né? Eu só vou lá e faço. Às vezes quando tem que pensar demais eu acabo não fazendo, então é assim. Uma outra coisa que ajuda muito na disciplina, na minha opinião, é você ter metas claras, né? Saber o que fazer. A exemplo disso, né, quando eu não tinha muita agenda, não tinha uma sequência de coisas a serem feitas, né, não tinha muitas responsabilidades ali naquele início, a gente ficava meio ao léu, fazia alguma coisa ou outra em horários completamente diferentes, porque a gente não tinha uma meta. A partir do momento que eu defini que eu ia abrir esse canal e que isso era uma prioridade para mim, eu criei essa rotina e comecei a seguir ela para que eu gerasse o tempo necessário para eu estar aqui estudando e fazendo esses vídeos e trazendo todas essas informações aqui para esse canal. Uma outra meta que eu tive no passado que me ajudou muito a desenvolver a disciplina, ela está relacionada ao Kung Fu. Mas antes de falar especificamente dessa meta, eu quero falar sobre o desenvolvimento da disciplina, né? Porque tem muita gente que acha que você tem que ter disciplina para começar uma arte marcial, né? E na verdade não, você desenvolve ela ali. Você desenvolve porque todo dia você aprende um pouquinho e você tem que repetir muitas vezes até aquilo ficar automático. Veja, olha a automação voltando, né? Dentro das artes marciais também, a gente tem que ensinar o nosso corpo alguns movimentos até que esses movimentos fiquem automáticos. E por conta deste objetivo, né, de tentar deixar estes movimentos mais automáticos, você acaba desenvolvendo a disciplina necessária para que você continue treinando, continue fazendo tudo como deve ser feito, para que você atinja esse objetivo. Então a meta ela é muito importante. Eu me recordo que coisa de 12 anos atrás, mais ou menos, eu tinha acabado de voltar do Canadá e nessa volta do Canadá eu acabei me desconectando do meu antigo professor, né, de Kung Fu. Na época eu era faixa azul dentro do nosso estilo, que é ali um primeiro nível de instrutor, mas eu estava sem treinar há muito tempo. E aí encontrei um outro professor por acaso e ele me convidou para participar de um curso que o mestre dele ia dar e tal. E a partir dali a gente se conectou e eu vi que ia ser muito bom para mim retomar os treinos no Kung Fu naquele momento, né? Para retomar esses treinos, eu precisei fazer alguns pactos comigo mesmo e desenhar algumas metas, porque eu já estava parado há bastante tempo e esse retorno ele é sempre muito difícil, assim. O seu corpo não obedece como você imagina que ele deveria obedecer, sabe? A sua mente lembra de tudo, você tem a memória muscular, mas o teu corpo ele está enfraquecido, ele não está mais adaptado àquele tipo de movimento, àquele tipo de exercício e isso causa um impacto negativo muito grande. Então eu defini uma meta que era, vou me tornar faixa preta nos próximos anos. Eu defini que dentro de 5 anos eu me tornaria faixa preta. E faltavam ali ainda 2 faixas, né? 2 exames, da vermelha e depois para preta. E comecei a treinar com esse objetivo, vou me tornar faixa preta. Quando eu estava com esse objetivo muito claro, ficou muito fácil para mim seguir treinando. Só que tem vários fatores externos também que acabam atrapalhando um pouco. Eu já trabalhava no mercado de seguros há bastante tempo, já tinha ali uma rotina bem intensa, fazia visitas comerciais e muitas vezes eu organizava a minha agenda para que eu finalizasse o meu dia próximo da minha casa, para que eu já fosse descansar e tudo mais. E a academia desse mestre, que hoje é meu mestre, né, que na época era um professor, era do outro lado da cidade. Então, como a minha agenda me levava para casa, sair dali para ir até a academia era um esforço muito grande. E aí eu queria falar sobre exatamente isso, sobre o esforço, né? A disciplina ela pode ser muito bem facilitada quando você reduz o esforço, quando você cria aqueles micro hábitos que vão tirando o atrito
dessa jornada, você consegue complementar isso muito melhor. E eu fiz exatamente isso. Eu reorganizei toda a minha agenda de trabalho para que eu finalizasse o dia em bairros mais próximos de onde era a academia e mais distantes da minha casa. E aí eu passava a não ter muito a possibilidade de me auto-sabotar. Então isso me ajudou bastante, eu não faltava tantos treinos por conta disso, né? E aí, claro, inevitavelmente atingi o meu objetivo de virar faixa preta, não em 5 anos, mas em 3. Então isso me ajudou demais. Ter metas ajuda muito a organizar o seu dia e ter disciplina, consequentemente. Tem uma metáfora, né, que é a história do lenhador com o machado cego. O lenhador tá lá afiando o seu machado, que tá cego, completamente cego, e aí passa um outro lenhador e fala: o que você está fazendo aí? Ele fala: estou afiando meu machado cego, porque aí quando eu for cortar, eu vou cortar de uma vez só e vai ser perfeito e tudo mais. Só que enquanto o lenhador estava afiando o machado cego dele, o outro lenhador já estava indo e voltando com várias toras de madeira cortadas. Quer dizer, não adianta a gente só se preparar e não executar. A gente precisa criar maneiras para executar, mesmo que seja de forma automática, porque isso vai, em algum momento, levar a gente a atingir aquele objetivo. Então, disciplina, no final do dia, nem é sobre estar motivado, é sobre fazer o que precisa ser feito. Se você tem uma história sobre disciplina e motivação e quer compartilhar com a gente, comenta aqui para mim, fala também o que funciona aqui para você, para te manter focado, para te manter disciplinado. Vamos trocar essas ideias. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui, já se inscreve no canal para receber aí os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.